teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Somente até aqui. Amém? Eu fui convidada a pregar essa noite aqui. Em uma certa noite, sentada no meu batente, Josi conversando comigo, minha mãe me convidou. E até foi comentado, eu vou comentar porque ele tem a ver com o que eu vou dizer aqui, tá? Milene, tu pode pregar no culto tal dia, no culto da família e tal. Eu disse, poxa, mas eu não sou casado e tal. E ela disse assim, não, mas a unidade vai ver, se tiver uma outra pessoa convida, assim, não, vai você ver. Mas por que eu estou achando isso interessante agora? Porque Deus ele tem falado muito comigo esses dias a respeito da importância da família. E para olhar para aqueles que a gente geralmente não olha, que são nossas crianças. Nossas crianças são no nosso lar pessoas que não têm voz, que não têm vez. E que exatamente por isso Satanás ataca. E ele consegue fugir. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde a nossa família está sendo atacada brutalmente pelo mundo. E muitas vezes nós só reclamamos e pensamos, nossa, que coisa horrível, que filme terrível, olha o que tem na sociedade, as pessoas estão ficando mal, as crianças são desobedientes, porque os jovens estão assim, assado. Mas o que nós de fato estamos fazendo para combater isso, começando dentro da nossa casa? Aqui nós vemos Moisés falando a seu povo. Este povo estava prestes a entrar na terra prometida. Moisés não ia entrar na terra prometida. E por isso ele escreve um testamento em palavras para o seu povo, que depois foi escrito. Ele começa a relembrar todos os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, quem era Deus, e começa a ensinar o seu povo, os seus filhos. Olha, quando vocês entrarem na terra, que Deus tem para dar para vocês, lá vai ter muita adoração aos deuses estranhos. Vão ter pessoas buscando tirar você do caminho. Mas prestem atenção. Se vocês atarem as palavras do Senhor no seu coração, na sua mente, e você ensinar para os seus filhos, você e a sua geração permanecerão fiéis ao Senhor. E as bênçãos de Deus te acompanharão e vocês não precisam temer seus inimigos. Porque eu serei com vocês. E essa passagem é muito interessante, muito importante, porque Deus, Ele deseja ter um relacionamento conosco. O intuito de Deus é uma família de muitos filhos. Existem muitas partes da Bíblia onde Deus ele vai usar a figura do pai, usar a figura da mãe. No Novo Testamento, Jesus apresenta Deus como pai. Quando Deus ele vai falar do seu relacionamento com a igreja, ele se chama de noivo e a igreja de noivo. Então a figura da família é muito importante para Deus. Isso é tão importante para o Deus que nós dizemos amar, porque não é importante para nós. Estou dizendo na prática. Porque se eu disser que você ama a sua família, provavelmente todo mundo vai dizer assim, eu amo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que amor são ações. Amor não são palavras. Eu me recordo de um filme que eu assisti chamado Quarto de Guerra. E tinha uma mãe
que estava conversando com sua filha, ela estava brigada com seu marido, e aparece uma mulher de Deus de oração e começa a conversar com ela. Mas lá no início do filme, essa mulher visitava a igreja com seu marido, com sua filha, mas eles não eram, sabe, crente mesmo. Não eram ali. E aí, o convívio entre aquela família não era muito bom. E um dia a mãe daquela criança, ela tinha uma filha, e ela pulava corda em competições, e ela pergunta, filha, você sabe que a mamãe ama você, não sabe? E ela disse, eu sei que você gosta de mim. Ela disse, filha, mas eu amo você. E a filha disse assim, mãe, qual é o nome do pulo de corda que eu aprendi nessa semana? Mãe, qual as cores da nossa camisa? Mãe, qual o nome da minha melhor amiga? E a mãe não sabia responder nenhuma dessas perguntas. E eu te pergunto, aquela filha, ela tinha realmente certeza do amor de sua mãe? Se a sua mãe nem sequer sabia as coisas cotidianas que aconteciam com ela? Isso é amar? Isso é amor? Muitas vezes nós dizemos que amamos os nossos filhos, mas nós não temos velado pelas suas vidas. Nós não temos acompanhado seus fracassos e suas vitórias, e muito menos compartilhado a nossa vida com eles. E nós vivemos em uma casa como estranhos. E os nossos filhos olham para nós e veem estranhos. E elas conseguem ser muito mais amigas de pessoas lá fora do mundo, porque aquilo que eles não têm em casa, lá fora eles vão buscar. E pode ser que aquilo que você esteja falhando, o mundo lá fora não falhe em dar para ele. Porque a sensação de ser ouvido, de ser amado, talvez lá fora ele consiga. Pode não ser ideal, porque não é segundo a vontade de Deus, mas pode ser a única que ele vai conseguir. E onde está a falha? Onde está a falha? Moisés, ele deixou um testemunho lindo. Moisés, ele sabia que não ia entrar na terra. Ele morreria antes. Mas ele fez questão de, nos 40 dias antes de eles adentrarem na terra prometida, ele pegar o seu povo, que era como seus filhos amados, e reensinar a lei do Senhor, relembrá-los a lei de Deus, e dizer exatamente o que eles deveriam fazer, o que eles não deveriam fazer. Moisés escutava o seu povo. Antes Moisés escutava do nascer do sol até o pôr do sol o seu povo, sem cansar. Sem cansar não, porque ele cansava, mas ele escutava. Até o seu sogro Jetro dizer para ele, Moisés, separa, vamos separar, para você não ter que passar tanto tempo aí. E as pessoas também estão esperando tanto. Mas Moisés amava tanto o seu povo, que mesmo quando Deus disse, eu vou destruir todos eles, e eu vou fazer um novo povo através de você, ele disse, não, Senhor, não faça isso. Moisés era o intercessor do seu povo. E nós, igreja, pais e mães, avós, tios, nós precisamos ser intercessores em nossa família, porque nós somos chamados para isso. Em Êxodo capítulo 3, verso 13 ao 14, nós vamos ler que quando Deus ele aparece na sarça ardente para Moisés, para falar com ele, para se revelar a ele, Moisés ele diz assim, Senhor, eu vou o que serei. Eu sou o que serei. Por que isso é tão importante e tão relevante? Porque quando a gente estuda a palavra de Deus e entende o significado no original, a gente vai perceber a grandeza do que Deus estava dizendo a Moisés ali. Como eu disse, e a palavra nos afirma, Deus é um Deus relacional. Ele deseja um relacionamento com o seu povo. Ele faz aliança com Moisés, ele diz assim, vai, porque eu serei o Deus de Israel e Israel será o meu povo. E o que Deus está dizendo quando ele diz eu serei e o que serei? Ele está dizendo o seguinte, no meio de onde eles vivem tem um panteão de deuses. E cada Deus tem um nome e um poder. Cada Deus tem um nome e um poder. Mas eu serei o que o meu povo precisar que eu seja, à medida que eu for andando com eles no caminho, eu me revelarei a ele. Então Deus, a gente vê inúmeras palavras que correspondem a Deus.
O Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Elion, tudo é Deus. Por quê? Porque Deus ele vai se revelando à medida que o povo caminha com Ele. Ele é o Deus que é a nossa bandeira, Ele é o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o Deus que provê o pão, Ele é o Deus que provê o maná, Ele é tudo. Ele não tem milhares de outros nomes. Ele não precisa ser vários deuses, Ele é o único Deus e Ele é tudo e tem todo o poder. E é esse Deus que é o Deus de Israel. E esse Deus é o nosso Deus. E é esse Deus que devemos ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos. É esse Deus que as nossas crianças precisam aprender e temer. A palavra do Senhor vai dizer, do versículo 1 ao 3, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesses na terra, a que passais a possuir, para que temais o Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais, na terra que mana leite e mel. A palavra do Senhor vai dizer, no ensinar, desenvolvemos o temor e a obediência a Deus. Quantos de nós já não dissemos a frase, né? Quando um filho, um neto, um sobrinho, uma criança perto de nós, ele desobedece, diz uma mentira, faz uma coisa errada. A gente diz, não faça isso não, menino, que Deus castiga. Não faça isso não, porque o Pai do Céu não gosta de criança desobediente. Quantos de nós não dissemos isso? Eu confesso, eu já disse isso. Mas eu quero que a gente reflita só um pouquinho essa noite. Quando a gente diz isso para as nossas crianças, que tipo de Deus nós estamos ensinando que Deus é para os nossos filhos, para os nossos netos, para os amiguinhozinhos, né, das nossas crianças? Que tipo de Deus nós estamos ensinando para as nossas crianças? Um Deus punitivo. Um Deus simplesmente, a gente está dizendo somente que Deus não gosta. Está dizendo que Deus pune. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos ensinar os mandamentos, os estatutos e os juízos do Senhor. Mandamentos, juízos e estatutos. E a gente só ensina o juízo. Não seja desobediente, não, que Deus castiga. E o amor de Deus, onde é que fica? Como é que nossas crianças vão aprender a amar a Deus? O resto, a ter temor não é ter medo. Ter medo, você tem medo até de quem você odeia. Porque ele te machuca, ele te fere, então você tem medo. Mas Deus não é para ser temido dentro desse sentido. Não é para nós termos medo de Deus, nem incentivarmos o medo a Deus. Nós precisamos temer a Deus. E temer a Deus é em devoção, é amor, é respeito. É saber tanto quem Ele é, que a gente tem respeito e a gente tem temor. Eu não vou desobedecer, porque Deus é bom. Porque Deus me ama, porque Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar, porque Ele pagou o preço que eu era incapaz de pagar. Ele sofreu as minhas dores, Ele está comigo nas minhas tristezas, Ele conhece as minhas dificuldades, Ele está comigo no meu leito de dor. Então eu não desobedecerei ao meu Senhor, porque eu tenho temor dele. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. E muitas vezes nem sequer nós aprendemos isso. Nem sequer praticamos o temor a Deus. E desobedecemos a Ele. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam uma coisa que nós somos incapazes de ser. E cobramos muito dele. Muitas vezes não. Eu estava em Curitiba ano passado. Estava numa base missionária e teve uma aula sobre o Campo Brasil. E foi um casal de pastores que foi lá e falou sobre o projeto do Campo Brasil, que era um ensino para crianças. Eu escutei aquilo ali, tipo assim, aquilo ali naquele momento não me interessou. Porque eu estava com outras coisas na cabeça, outros projetos na cabeça, voltado para outro tipo de evangelismo, e criança não é a minha área. Não é até hoje. Não é meu campo de ensino. Né? E aquilo ali eu escutei, mas eram tantas outras coisas para escutar, tantas outras ferramentas que eu estava aprendendo, que aquilo passou batido.
E um ano se passou. E esse mesmo casal que falou sobre o camping foi convidado aí na minha igreja. E eles falaram do projeto do Camping Brasil. E uma coisa me impactou muito no primeiro dia. Foram 2 dias de estudo, né? Eles apresentando o projeto, o material e como é que a gente poderia trabalhar com as crianças. E naquele momento eu prestei atenção total ao que eles estavam dizendo e uma coisa me chamou a atenção, uma estatística. Eles disseram que, segundo as estatísticas, as crianças que estão na igreja, nascem na igreja, crescem na igreja, quando eles chegam na adolescência, somente 10% ou menos dessas crianças permanecem. E sabe por que isso? Sabe por que isso? Porque estatísticas mostram que os pais não discipulam seus filhos. Nós trazemos os filhos para que os outros eduquem. Nós queremos que uma vez por semana, quando eles vêm para a escola dominical, ou quando eles vêm para a salinha aqui, eles aprendam tudo a respeito de Deus e sejam boas pessoas, e sejam obedientes à palavra de Deus, e sirvam ao Senhor, e temam a Deus, sejam crentes fiéis e sinceros. Mas na nossa casa, nós não nos assentamos com Ele na mesa para falar do Senhor. Nós muitas vezes não somos o exemplo para os nossos filhos servirem ao Senhor. Não é conosco que eles aprendem a temer a Deus, não é conosco que eles aprendem a orar, não é conosco que eles aprendem um instrumento musical, ou aprendem a orar, ou a louvar o Senhor. Eles não aprendem os valores cristãos conosco. Pais, mães, tios, filhos, pessoas que são ali mais adultos, né? A gente não faz isso. E quando eu ouvi essa estatística, aquilo mexeu profundamente no meu coração. E aquilo me fez ter um medo tão gigante, porque a gente está falando aqui, foi cantado aqui, Jesus está voltando. Vocês acreditam mesmo que Jesus está voltando? Sério mesmo? A questão é o seguinte: o que nós temos feito para nos preparar para a vinda de Deus? O Senhor está voltando, é um fato, amém, glória a Deus. Mas será que os nossos filhos estão preparados para a volta do Senhor? Será que os nossos netos vão subir? Será que quem está falando mais alto aos corações das crianças? Não é cada monte. E isso deve nos fazer entender. Isso nos deve causar medo. E isso não é só para vocês, adultos. As crianças também são pecadoras. As crianças também precisam de Jesus. Se as crianças não se arrependerem de seus pecados, o inferno as espera. E nós estamos preparando as crianças para quê? Para a vida ou para a morte? Para o céu ou para o inferno? Como estão o coração, a mente e a alma de nossos filhos? Vocês sabem? Vocês têm educado seus filhos para isso? Para reconhecerem a voz de Deus e obedecer? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Ensine aos seus filhos, às suas crianças, que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Nós estamos vivendo em uma geração onde existe uma guerra gigantesca, onde pessoas têm se levantado com ciência, com explicações lógicas para dizer que Deus, o Deus Criador, não existe. Isso é mentira, isso é invenção, isso é lorota. E os nossos filhos estão sendo educados nesse tipo de escola, onde se ensinam que o criacionismo é balela. E se os nossos filhos não forem ensinados no cerne da nossa família que existe sim um único e verdadeiro Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, eles não vão acreditar. Quando as pessoas forem lá na escola dizer para ele que não existe essa história de Deus, eles vão acreditar no que eles estão dizendo. Porque eles ensinaram, tem um livro, eles abriram o livro, você está aqui na página Natal, tá vendo? Não existe. Isso é mentira. Foi uma explosão, foi isso, foi aquilo outro, eles vão dar outras explicações para eles. Mas se os nossos filhos, desde pequenos, forem ensinados a que Deus é um Deus único e verdadeiro, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele criou a mim e a você, quando eles forem atacados com isso, lá no coração deles vai gritar essa voz: é mentira. Existe um Deus, e Ele é o Criador, e Ele me criou, e eu o amo, e eu o temo. E eu sei que Ele existe, porque eu escuto a voz de Deus, porque eu oro e Ele me escuta.
Nós precisamos ensinar nossos filhos a ter relacionamento com Deus. O 5 vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Como eu disse aqui, amar, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai entender que amar não é só um sentimento. Amar é muito mais do que isso. E quando Deus ele está dizendo que nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso poder, ou seja, com todas as nossas forças, o que ele está dizendo é que o amor é mais do que emoção, o sentimento. É uma decisão de devoção sincera a Deus, que envolve suas emoções, sua mente e sua vontade. Quando você é perguntado se você ama a Deus, e quando Deus pergunta se você o ama, e se você diz eu amo, a sua resposta sincera, se realmente você ama a Deus, quer dizer que os seus pensamentos estão em Deus. Quer dizer que o seu coração está guardado em Deus. Suas emoções estão guardadas nele. Quer dizer que a sua vontade não pertence a você, pertence a Ele. É isso que diz, que é uma afirmação sincera de que eu amo a Deus. Tem uma canção de um compositor chamado Abiel, que realmente eu tenho escutado muitas músicas dele, porque eu escuto e automaticamente me vem Bíblia. Cara, perfeita essa letra. É incrível, escutem, muito bom. E ele vai falar, né, num dos trechos da música, que os homens esqueceram o que é amor. Mas Deus, ele provou o que é o amor. Ele enviou alguém para morrer em seu lugar. Uma atitude de amor. Se você ler o Novo Testamento, os Evangelhos, e você procurar minuciosamente, você não vai escutar, ler em nenhum trecho das Escrituras do Novo Testamento a frase saindo da boca de Deus, de Jesus Cristo: eu amo você. Nenhuma vez você vai escutar essa frase. Ele dizendo aos seus discípulos, ele dizendo a uma criança, ele não diz isso. Eu amo você. Ele não diz. Mas em João capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo, ele está nele, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai ler Jesus dizendo: não me peçais que as crianças venham a mim, deixe elas vir, porque delas é o reino dos céus. Você vai ouvir, você vai ler nas Escrituras Jesus chamando para si pecadores desprezados pela sociedade e fazendo deles exemplos de fé que emanam até hoje. Uma mulher que chegou para ele e lavou os seus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Qual foi essa mulher? Eu não sei, mas o que ela fez por Jesus Cristo eu estou até hoje. Nós pregamos a respeito disso e isso renova as nossas forças e a nossa fé no Senhor. Jesus Cristo, ele chamou pessoas desconhecidas. Pessoas que ninguém, se a gente fosse escolher, a gente não escolheria. Mas eles escolheram. Jesus escolheu até mesmo um traidor e partilhou o pão com ele. Isso é amor. Isso é amor. E é isso que precisa ser ensinado. E é isso que, na verdade, nunca deveria ter sido esquecido. Tem sido esquecido em nossas vidas. Nós não temos amado o suficiente. E nós não temos demonstrado amor. Nós já temos muitas vezes demonstrado respeito, obediência, devoção, humildade. Mas nós queremos que os nossos filhos sejam humildes, sejam educados, sejam obedientes, sejam devotos, sejam crentes em Jesus Cristo. Mas muitas vezes a gente não demonstra isso em casa. Tem um testemunho, né? Que eu não sei se aconteceu mesmo, ou é simplesmente falado em pregações, mas é algo que nos chama a atenção, que diz assim, que uma família, né, chegou a mulher e seus filhos de maracujá na igreja, e o pastor perguntou por que eles estavam fazendo isso. Eles disseram: não, é porque meu marido aqui,
ele é uma bênção. Mas em casa é totalmente diferente. Então a gente veio para morar aqui na igreja. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós somos bênçãos do Senhor na igreja? Nós somos terríveis em casa. Nós cobramos. Outra estatística que me deixou muito triste e pensativa foi que a maior parte das crianças que foram entrevistadas, que se dizem a serem imperfeitas, a não desobedecerem, a serem as melhores da sala, mas em casa a estatística dizia o seguinte, que essas mesmas crianças que eram cobradas não tinham exemplo em casa. Então uma verdade, gente, é só uma verdade, não é nada que vai não, mas é tudo demais. Você pode morrer e falar para uma criança fazer uma coisa. Fale 1000 vezes. Fale diversas vezes, de diversas formas. Fale com ela. E pode ser que ela nunca te obedeça, nunca vai fazer o que você vai dizer. E continue errando naquela mesma coisa. Mas faça, seja, e elas vão seguir você. Aquilo que você diz não é mais importante e nem mais impactante do que aquilo que você faz. Então, que nós sejamos o exemplo. Se nós queremos crianças devotas ao Senhor, que sejamos devotas ao Senhor. Se nós queremos crianças que sabem orar e que temem a Deus, então ensine os seus filhos a orar. Ore junto com eles, deixe eles verem você orando. Deixe ver a sua vontade de vir à igreja. Tem muitos pais que mandam seus filhos para a igreja, mas não vêm à igreja. E dizem as desculpas, eu estou cansado, trabalhei demais, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e não vão, mas querem obrigar os seus filhos e seus adolescentes a estarem na igreja, a servirem a Deus, mas eles não servem. Seus filhos vão seguir o seu exemplo. Você querendo ou não, achando isso bom ou não, certo ou não. E muitas vezes, nós enquanto adultos dizemos assim, você não pode fazer isso, e eles dizem, mas você faz. E qual é a sua desculpa? Onde você se esconde? Eu sou adulto, faço o que eu digo. E é assim que eles vão aprender? Não vão. Eles vão desobedecer ainda mais. E vão se rebelar ainda mais. Querem que seus filhos amem você? Muitas vezes nós temos essa ideia, que as crianças vão nos amar e vão nos obedecer, simplesmente porque a gente pariu essas crianças. Porque a gente é o pai, porque a gente é a mãe, porque a gente é a avó, porque a gente é a tia, eles vão obedecer total. Tudo que a gente falar é lei. Não vão. Muito menos amados. As crianças, os jovens, eles precisam aprender a amar você e obedecer você. E sabe como a gente ensina isso a eles? Quando a gente ama eles, com nossas ações. Quando a gente senta no nível deles e conversa com eles e faz com que aquilo que eles falam e fazem, e o seu cotidiano seja importante para nós. Quando a gente escuta atenciosamente o que nossas crianças têm a dizer, e os nossos adolescentes têm a dizer, eles vão confiar em nós. E quando a gente começar a falar com eles, o exortando, eles vão prestar atenção. E vão pensar realmente, eu acho que o momento é certo, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Sabe por quê? Porque eles vão entender que mamãe, o papai, a vovó e tia estão falando aquilo ali para eles não fazerem, porque eles se importam, porque eles o amam, porque ele deseja o melhor para eles. E eles vão pensar 2, 3 vezes antes de cair naquele abismo, porque eles amam você, eles aprenderam a respeitar você. O verso 6 vai dizer, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O Shema, ele é composto de 3 trechos da Torá. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Capítulo 11, do 13 ao 21. E Números, capítulo 15, do 37 ao 41. Todo israelita aprende esses 3 trechos da Bíblia que compõem o Shema. E esses 3 trechos,
tem exatamente 248 palavras. Então você pensa, que informação besta. Mas entendam que 248 palavras correspondem aos 248 órgãos principais do corpo humano. E ao repeti-las com devoção, todo o nosso corpo é protegido. É isso que eles acreditam. E é por isso que eles fazem isso com seus filhos. Para que todo o ser do seu filho seja protegido. E os dele também. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Para que a gente não pegue contra o Senhor. Quanto mais nós buscarmos a palavra do Senhor, quanto mais a lermos, quanto mais a inculcarmos, menos nós sentiremos vontade de pecar. Porque todas as vezes que vier a escolha do pecado, a palavra do Senhor vai vir na nossa mente, porque ela está guardada. E ela vai vir como uma caixinha de promessas que a gente tira desse tesouro que o Senhor colocou em nossos corações, porque a gente está buscando verdadeiramente de todo o coração e em devoção a palavra do Senhor. Não somente ler, mas decorá-las. Não somente decorá-las como palavras repetitivas, mas pô-las em prática. Porque quando a gente põe a palavra em prática, você memoriza assim. Porque é uma coisa que você está vivendo. É fácil de você decorar, porque você está vivendo exatamente aquilo ali. Se você conhece Deus como seu bom pastor, é fácil você decorar o versículo que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nós estamos vivendo uma vida diante do Senhor, e nós entendemos que mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às provações, o Senhor está conosco e a sua vontade é soberana, nós vamos decorar facilmente o versículo que vai dizer que todas as coisas, o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Nós não buscar coisa em primeiro lugar, onde Deus é a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque a gente vai entender que o Senhor provê a água, provê a comida, provê a roupa, provê tudo. Então eu não preciso buscar essas coisas desesperadamente, porque o Senhor, Ele provê todas essas coisas. Esses versículos vão ser fáceis para nós. Se eu entendo o sacrifício de Cristo, eu vou decorar facilmente o versículo central da Bíblia. João 3,16, que eu acabei de citar. Há um tempo atrás. Porque Deus amou muito. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus no lugar onde o diabo, ele não vai ter poder de roubar. Onde as dificuldades vão vir e não vão roubar. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar tão atrelada no nosso coração, por meio das suas promessas, que nós guardamos e trancamos com chave, que não tem ninguém que roube, nem a nossa paz, nem a nossa certeza da sua volta. Nós estaremos esperando pacientemente no Senhor, em obediência e em santidade, porque as suas promessas estão bem guardadas no nosso coração, para que a gente não pegue contra ele. Ensinar às nossas crianças. O versículo 7 vai dizer: e as imprimirás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Moisés estava ensinando ao seu povo. Ele estava falando aos adultos e eles tinham uma missão: voltem para suas casas, sentem com seus filhos e ensinem, façam com que eles inculquem a palavra de Deus, para que eles obedeçam, para que eles temam ao Senhor. Quando eles perguntarem: pai, mãe, quem é o Senhor? Lembrem a eles que o Todo-Poderoso livrou vocês com forte mão de lá da terra do Egito. Lembre dos feitos do Senhor, de tudo que Ele fez até aqui, para que seus filhos aprendam a temer o Senhor, a obedecê-lo e a buscá-lo em espírito e em verdade. Nós precisamos tomar a decisão de ensinar os nossos filhos intencionalmente, de discipular nossos filhos,
Muitas vezes nós fazemos campanhas para fazer evangelismo e nosso intuito é alcançar aqueles que estão lá fora. E nós esquecemos de aqueles que estão ali, assentados ao nosso lado, comendo da nossa mesa, partilhando uma cama ao nosso lado. E eles estão se perdendo. A gente está mais interessado com as pessoas que a gente nem sequer conhece lá fora, do que aqueles que estão conosco, que a gente diz que ama. E tem o nosso nome, tem o nosso sangue. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos esquecendo de viver a palavra do Senhor, de viver os ensinamentos do Senhor, de repassar esses ensinamentos para aqueles que estão mais próximos de nós. Hoje é um culto de família e nós vemos aqui muitas famílias vindo louvar ao Senhor, ler a palavra. Amém, glória a Deus. Mas que tal levar cultos para a sua casa? Chamar a sua família e dizer: vamos tirar um tempo de oração. Vamos tirar um tempo para orar ao Senhor. Vem aqui, meu filho, senta aqui comigo, vamos ler a palavra. O que a palavra diz? Ensine os seus filhos a fazerem devocionais, a ler a palavra de Deus, nem que seja um versículo por dia. Explique o versículo para eles, faça com que eles entendam, converse com eles, caminhe junto com eles no caminho do Senhor. Faça com que eles façam e aprendam suas próprias orações e o seu próprio tempo de intimidade com Deus. Porque aí sim, quando eles crescerem, eles não se desviarão do caminho, porque eles foram educados a caminhar neste caminho. Não é porque vocês trazem a igreja, não é porque outros ensinam, é porque você está gastando tempo com os seus filhos, discipulando eles, para que eles aprendam quem Deus é, para que eles aprendam a temer o Senhor, para que eles aprendam a obedecer, para que eles saibam orar, para que eles saibam a quem recorrer nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, de ansiedade. Os seus filhos não vão recorrer aos amigos lá fora do mundo, mas eles vão recorrer a você, porque eles vão ver você como um homem ou mulher de Deus, como um pai e uma mãe que os amam. E eles podem conversar e desabafar aquilo que está acontecendo no seu coração. E você não precisará saber por outros aquilo que está acontecendo com seus filhos, com seus netos, porque eles vão falar para vocês. Porque eles aprenderam a amar e respeitar vocês. O verso 8 vai dizer: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. O povo de Israel literalmente fazia isso. Eles amarravam as palavras na roupa, né? E também colocavam uma testeira aqui no meio. Eles faziam isso, a caixinha. Eles literalmente faziam isso. Mas quando nós vamos estudar a palavra e aplicar para nós entendemos que a nossa mente e as nossas ações precisam andar de acordo e em obediência ao Senhor. Os nossos pensamentos precisam ser purificados, porque a nossa mente, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, não é mais nossa, é a mente de Cristo. Então nós precisamos pensar aquilo que Deus pensa. E é o Espírito Santo de Deus que vai revelar isso para nós, porque Ele conhece a Deus. E o Espírito de Deus habita em nós e revela a sua vontade a nós. E os nossos pensamentos guiarão as nossas ações. Porque aquilo que pensamos, provavelmente nós vamos praticar. E aquilo que o nosso coração está cheio, a nossa boca fala. Então que nós venhamos nos encher da palavra de Deus. Para quando a gente vier falar aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, netos, a gente possa falar palavras que edifiquem e não palavras de maldição, porque as nossas palavras têm poder. Que a gente não chame eles de miseráveis, de amaldiçoados, de desobedientes, de desgraçados, de filho de uma égua, mas que a gente realmente venha profetizando bênção na vida de nossas crianças. Vocês são bênção. Vem aqui, abençoado. Vem aqui, querido. Vem aqui, amada. Que a gente profetize o bem para os nossos filhos. Porque o mundo tem o mundo inteiro aí profetizando mal para os nossos filhos.
E se eles estiverem ainda mais em casa, a gente mesmo profetizando mal, o que será dessas crianças? O que será dessa geração? Eles precisam amar voltar para casa. Precisamos construir uma casa de bênção. Nós cantamos essa música, né? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Eles estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus, verdadeiro e fiel. Mas será que realmente a nossa casa é assim mesmo? Ou é só música? É só uma música que a gente canta. A gente decora uma letra e a gente canta ela. Porque muitas vezes a nossa casa é guerra. A nossa casa é briga, é marido brigando com mulher brigando com marido, os filhos não suportam estar em casa, preferem estar na casa dos seus amigos, ou no meio da rua, ou ficam enrolando na escola para não voltar para casa, porque eles não suportam o clima pesado dos seus lares. Não é casa de Deus. Não é casa de adoradores. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de discernimento. E nós precisamos pedir missão dobrada de amor para os nossos corações e para as nossas vidas, para que a gente possa fazer realmente da nossa casa uma casa de bênção. O 9, para encerrar, vai dizer: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Existe uma caixinha, existe até hoje, que se chama Mesurá. É uma caixinha colocada nos umbrais das casas de Israel. E ao entrar, essas caixinhas elas fazem lembrar aos israelitas que quando eles entram na casa, eles lembram que Deus é o que a gente não coloca lá no Mesurá. A gente não coloca o Mesurá porque a gente não precisa mais desses aparatos. Mas que exista verdadeiramente a presença santa do Espírito Santo dentro de nossos lares, que nos faz lembrar e nos faz educar os nossos filhos. Quando eles entram naquela casa, que eles se lembrem que existe um único e verdadeiro Deus, que é o Criador de todas as coisas, e que Ele nos ama. E quando os nossos filhos saírem de nossas casas, que a gente os abençoe, e que eles se lembrem que existe um único e verdadeiro Deus, que os ama, os protege, que os livra do mal. Que nós possamos cumprir a nossa missão. Moisés, quando estava se despedindo do seu povo, nos seus últimos dias de vida, ele fez questão de deixar um testamento ao seu povo, de relembrá-los a lei do Senhor, para que eles não tropeçassem, não caíssem, para que eles amassem a Deus, temessem a Deus, e que a palavra do Senhor não fosse esquecida. Que nós possamos fazer aquilo que é exaltado a nós pela sua palavra. Que a gente ensine os nossos filhos, os nossos filhos ensinam os nossos netos, e os nossos netos ensinam os nossos tataranetos, para que a nossa 14ª geração ainda louve, adore a Deus. Amém. Glória a Deus. Porque é assim que o Evangelho é passado. Amém. É assim que igrejas não morrem. Assim que igrejas são reavivadas. Quando a gente começa dentro dos nossos lares a discipular pessoas, a fazer delas verdadeiros adoradores que conhecem a Deus, não de ouvir falar, mas porque eles realmente contemplam a Deus através do nosso testemunho. E elas começam a ter um relacionamento tão verdadeiro com Deus, que elas terão o seu próprio testemunho. Elas ouvirão a voz de Deus e elas obedecerão. E é assim que a gente discipula. E é assim que a gente verdadeiramente ama a nossa família. Pais, mães, filhos, irmãos mais velhos. Se você existe como seu Senhor e Salvador, existem pessoas na sua casa que ainda não receberam o Senhor, principalmente suas crianças. Não olhem para elas como sendo desinteressantes, como sendo qualquer coisa. Dê importância para elas, porque se você não der, outros vão dar de uma forma muito errada. E aí vai ser tarde. Você vai olhar para os seus filhos já crescidos, e eles não vão mais ouvir vocês. E eles não vão mais buscar a Deus. Eles nem sequer vão ter esse trabalho de escutar a Deus. Eles vão se revoltar contra vocês, vão se revoltar contra a igreja, porque vocês não ensinaram eles a amar estar na igreja. Vocês obrigaram eles a estar na igreja. Existe uma diferença gigantesca entre alguém estar por livre e espontânea vontade na casa do Senhor e uma pessoa ser obrigada a estar aqui. Não
obriguem os seus filhos. Ensine seus filhos a importância de adorar a Deus na igreja. Ensine os seus filhos a temer a Deus, a obedecê-lo. Se faça testemunha viva, santa e agradável ao Senhor, um verdadeiro cristão, para que seus filhos, netos e etc. olhem para você e digam: eu quero ser um crente, igual ao meu pai, igual a minha mãe, igual ao meu irmão, igual ao meu sobrinho, igual ao meu neto. Porque eu verdadeiramente consigo ver Jesus na vida dessa pessoa. Amém, igreja? Amém. Josué, ao escutar essas palavras, ele estava ali, mas ele foi designado para ser novo líder de Israel. E é interessante que lá também, lá no final da vida de Josué, depois de o povo conquistar a terra e adentrar na terra, Moisés convoca todo o seu povo para encerrar com esses versículos. Josué convoca o seu povo depois que eles adentram a terra, conquistam a terra, tem a divisão entre o povo lá de Israel. E Josué convoca o povo e faz um conselho com o povo e ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos não somente cantar, não somente ler esse versículo, não somente ler como bordão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça por onde você e a sua casa servirem ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, vamos curvar essas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Pai, Deus eterno, Deus santo, Deus justo, Deus que amor, é bondade, é justiça. Nós clamamos a Ti, Senhor, com os nossos corações rendidos, reconhecendo as nossas falhas, Senhor. Muitas vezes nós não temos sido canal de bênção nos nossos lares. Nós muitas vezes não temos educado os nossos filhos e nem sido exemplos dos nossos lares. E nós pedimos perdão. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos tomar a decisão, Pai, nesse momento, nesse instante, Pai, de mudar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e nos voltarmos verdadeiramente, conscientemente a Ti. E que nós possamos ser esta bênção em nossos lares, Senhor. Que nós sejamos testemunha viva da Tua palavra. Que os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, Senhor, aleluia, que os nossos esposos e esposas, Senhor, venham reconhecendo a Deus através do nosso testemunho de vida e de fé, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, tira de nós todo embaraço, todo empecilho, Senhor. Tudo aquilo que tem nos impedido de ser esse testemunho vivo em nossos lares, Senhor. Que a gente aprenda, Senhor, a educar, Senhor, as nossas crianças no Teu caminho, Senhor, para que elas não se desviem de Ti, oh Pai. Para que a gente possa preparar, Senhor, essas crianças, para que elas sejam as próximas gerações, Senhor, de adoradores, Senhor, de missionários, de evangelistas, Senhor, de pastores, de músicos, Senhor, de mestres da Tua palavra. Que elas amem o Teu Evangelho, Senhor, através do nosso amor ao Evangelho, Pai. Que elas aprendam a orar, Senhor, porque nós temos orado juntamente com elas e ensinado, Senhor, que nós possamos discipular os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, Senhor, a andarem retamente nos caminhos do Senhor e não se desviarem de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro hoje, Senhor, aqui, ó Deus, que não mais, Senhor, deixaremos o mundo ditar as regras de nossa casa, Senhor, ditar as regras, Senhor, dos nossos filhos, Senhor, mas que nós, pela Tua palavra, ditaremos o caminho reto que eles devem seguir, ó Deus. Em nome de Jesus, que os nossos filhos aprendam a amar e temer ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos amar o Senhor, não somente de palavras, Senhor, mas em ações, em espírito e verdade, Senhor. Te adoremos, ó Deus, em nome de Jesus. É este clamo a Ti.
igreja ela possa estar atenta, que o Espírito Santo fale os corações, porque não é de hoje. Esse é um assunto agora bem abordado no departamento infantil, que as nossas crianças não é a igreja do amanhã, é a igreja de hoje. E muitas vezes nós lutamos e tentamos fazer com que eles nos sigam, na realidade eles têm que seguir a Cristo. E negligenciamos sim. Não fiquem chateados, não se sintam magoados e dizer, José, com que moral você fala isso? Exatamente. Justamente pela experiência de vida que eu falo. Não negligencie o seu filho. Ore com ele, quando for necessário, corrija. Tire tudo aquilo que faça ou não desejar estar na casa do Senhor. Eu tenho uma frase que costumo dizer que criança não tem querer. Ela é direcionada. Quando você deixa ela com o querer dela, ela é redirecionada àquilo que ela deseja. E depois que cresce, é difícil. Só Deus, só a misericórdia do Senhor. Eu agradeço esta oportunidade a qual o Senhor concedeu. Deus sabe todas as coisas. Muito oro pela irmã Josi, diácono Josi ou Josi. Deixa que ore comigo, não importa da forma que me chame, né? Que o Senhor chegue com misericórdia na minha vida, de cada um de nós. E obrigado, presbítero Grande, pela oportunidade de estar aqui e pela disponibilidade a você nos trouxe essa palavra tão maravilhosa. Estamos precisando de uma palavra de escola. Faça o nome da palavra de Jesus. Irmãos, queridos, quando você faz uma boa refeição, não oferece muito mais, você estou satisfeito? Pois é, eu ouvi atentamente, eu estou satisfeito, eu estou melhorar, né? Eu acompanhei aqui, passo a passo, a direção, e as filhas que me acompanharam na caminhada. Elas chegaram primeiro que a minha esposa. Tomou a decisão, desde que horas, para crescer mais e buscar o Senhor, ela demorou um pouco mais. Mas eu preciso continuar esse mesmo cuidado também com as minhas netas. Amém? Muito obrigado por ter vindo, Deus te abençoe. Tem alguém para Jesus nessa noite? E aí eu pergunto, Jesus falou ao seu coração de uma forma tremenda. Eu disse que eu quero. Amém, colega? Dois pequenininhos ali, Pedro e Paulo. Amém? Este óculos aqui é de alguém, esqueceu aqui, ó, não sei. Então, quem estiver sem conseguir enxergar direito, tem um óculos. Venha buscar depois no final do culto. Outra coisa. Diácono Marcos, pastor, tem pessoas que deixam a Bíblia no banco da igreja para vir no outro dia. Ou elas têm uma outra Bíblia em casa, ou estão esquecendo a palavra. É uma boa oportunidade para pegar a sua Bíblia. Use-a, é a sua espada. A espada tem que estar com o veja. Está ao lado, tem que estar junto. Amém? Vamos deixar em pé, vamos agradecer a Deus. Que grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Estava vendo um vídeo que passou na mídia. O senhorzinho, na hora de antes de morrer, ele viu o anjo, né, chegou ao lado dele dizendo que era a hora dele. Ele disse, agora! É a hora, chegou a hora. Ele disse, eu posso dizer umas palavras? Pode, fique à vontade. Ele disse, Shema Israel, Elohenu Adonai, Elohenu Echad. Que quer dizer exatamente isso. Ele repetiu essas palavras em hebraico, que quer dizer, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único, não há outro. Amém? Ele disse isso e passou o Senhor. Vamos ter essa convicção no coração.
presbiteriano, venha orar, venha agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Deus pela sua eternidade. Não é bom ouvir tua palavra, Deus, sermos confrontados à mudança, a mudança da nossa realidade. E muitas vezes, Senhor, a gente ouve falar, mas não pratica. Mas Espírito Santo nos compele, Deus, a praticar a tua palavra em nossos lares. Que nossos filhos sejam na coisa que nós entregamos. E que tudo que nós entregarmos seja de acordo com a tua palavra, para que eles sejam saudáveis em tua presença, cresçam em tua presença, na tua vida. E que nós, Senhor, quando chegarmos diante de ti, não tenhamos medo, Senhor, de dizer aqui os nossos filhos que o Senhor nos deu, criados, servindo o Senhor. Oh Deus, Senhor Santo, guarda-nos em paz, nos para a segurança, uma noite tranquila que o Senhor possa nos dar. E que agora a gente possa estar em pé, Senhor, para mais uma pessoa que ficar no teu nome. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, hoje e eternamente. Todos dizem amém. Agora seja em nome do Senhor.